Josué capítulo 24, verso 11. Josué 24, 11. Diz assim: Deus falando na boca de Josué para o povo. Depois vocês atravessaram o Jordão, então já começamos aqui no meio de um discurso. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco de vocês que lhes deram a vitória. Foi assim que eu, Deus, lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas, na terra e na cidade, vocês moram hoje. Vocês comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre essa escolha. Diante da vasta opção de deuses, com D minúsculo, ídolos, né? Você vai precisar fazer uma escolha. Quem você seguirá? Quem você está seguindo? O contexto aqui é final da vida de Josué. Ele já estava na Terra Prometida, já tinha vivido anos ali. E ele está chegando no fim da vida. Ele precisa relembrar o povo das coisas que aconteceram no passado e que estão acontecendo. Então hoje nós vamos tratar do que Josué falou para o povo de Israel já na Terra Prometida, tá bom? Já em Canaã. Ele cita, no contexto do capítulo, que Deus falou com Abraão, que Deus deu uma promessa para Abraão, que Abraão teve Isaac, depois Isaac teve Esaú e Jacó, depois Jacó desceu para o Egito, teve fome na terra de Jacó, Jacó desceu para o Egito. No Egito, por conta da história de José, a família de Jacó, os judeus, foram bem-sucedidos. Eles eram amigos do faraó por causa de José. Então, Abraão, Isaac, os 2 irmãos Esaú e Jacó, depois os 12 filhos de Jacó e José no Egito. Aí a família de Jacó inteira, todo mundo desce para o Egito em algum momento. Lá eles fazem morada. Só que os anos passam. O faraó morreu, veio ao trono outro faraó, que começou a perseguir os judeus por causa do crescimento numérico e o crescimento, as bênçãos dos judeus. Começou a escravizar os judeus lá no Egito. Deus levanta Moisés. Vocês sabem a história. O povo sai do Egito após as pragas, cruzam o Mar Vermelho, entram no deserto. Só que tudo isso só está acontecendo por causa de uma palavra que Deus deu para Abraão lá no passado. Depois do deserto, o povo, enfim, acessa a terra prometida, Canaã. Aí nessa terra o povo faz morada. E o povo está lá morando até que chega o dia desse discurso.
Então, antes desse discurso, nós tivemos o Egito, o deserto e agora a terra prometida. Verso 13. Foi assim que eu lhes dei uma terra. Foi assim que eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Parece que Deus está jogando na cara deles. Deus está falando assim, foi dessa maneira que eu, Pedro, acabei de citar o contexto. Eu falei para Abraão muito no passado de vocês. Eu tirei vocês do Egito. Eu protegi vocês no deserto. Quando vocês estavam chegando em Canaã, quem lembra da história de Jericó, depois as outras cidades, Deus fala aqui, ó, não foi ou não foram o seu arco e a sua flecha. Foi eu, Deus, que enquanto vocês entravam na terra, eu espantei os inimigos. E vocês entraram na terra. Só que agora vocês estão acomodados na terra. Por quê? Porque tempos difíceis faz uma igreja forte, mas tempos fáceis faz crentes fracos. Agora vocês estão aí em Canaã. Vocês estão aí, paz e amor, achando que tudo isso foi ocasional, achando que vocês merecem isso. Então, nós vamos ver o que Deus está falando hoje para esse povo aqui da Bíblia, tá bom? Para Canaã. Hoje eu não vou fazer nenhuma aplicação para nós. É um povo que saiu de um lugar e chegou em outro. E Deus está falando com esse povo que chegou em outro lugar. E que vivem nesse outro lugar sem se sentir em casa. Mas não é uma aplicação. É só o que Deus está falando pro povo do Egito. Deus falou assim, quem falou que foram vocês que chegaram aí? Eu fui abrindo os caminhos. Todos os desafios que vocês tiveram, os inimigos, você não precisou dar uma flechada, Israel. Eu abri os caminhos. Agora, o que eu espero de vocês, ele diz assim, vocês estão morando em um lugar que vocês não construíram. Vocês estão comendo das uvas de uma parreira que vocês não plantaram. Vocês estão comendo o azeite de uma azeitona gostosa que vocês não plantaram. Fora os figos, as tamareiras, porque vocês estão em uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde os prazeres são acessíveis. Mas ouça, ó Israel, vocês não plantaram nada. Vocês não construíram uma dessas casas. Quando vocês chegaram aí, Israel, a economia já estava pronta. Economia aqui não é sistema financeiro, é o jeito que a vida acontece, né? A economia é uma palavra que abrange tudo isso. A cultura de uma família já estava pronta, a escola estava preparada. Quando vocês chegaram na terra, Israel já estava tudo pronto. O que eu, Deus, espero de vocês, Israel, nessa terra é, verso 13, a gente está no 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidade que vocês não construíram. Nela vocês comem, nela vocês moram. E vocês estão comendo das coisas que vocês não plantaram. 14. Agora, nessa terra, temam o Senhor. Senhor em caixa alta, o nome de Deus aqui. Agora que você está nessa terra, tema Yahweh. Tema Jesus Cristo. Respeite-o. Sirvam-no com integridade e fidelidade. Agora que você chegou na terra prometida, agora que as coisas estão indo bem, é normal você esquecer quem te trouxe. Só que até esse dia, Josué estava liderando o povo.
E Josué falou, não, ninguém vai esquecer, porque eu estou aqui, eu não vou deixar ninguém esquecer. Essa é a função do profeta. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai esquecer que há Deus em Israel. Mas eu vou morrer. E eu preciso dizer para vocês, vocês não mereciam estar aqui. Vocês não fizeram nada para estar aqui. Deus, trouxe vocês aqui. E agora vocês me esquecem? Ele está falando para o povo de Israel. E agora vocês vão andar diante de outros deuses? Não. Temam a Deus. E sirvam-no com integridade e fidelidade. Deus disse como que ele quer ser servido. Ele não falou que é para a gente ir para a igreja de domingo. Não. A gente vem para a igreja de domingo, a gente gosta dos irmãos, o culto público, Deus mandou a gente fazer isso ao longo da Bíblia, mas o que ele quer que você faça na terra, para onde ele te levou, é integridade, fidelidade. Esse é o culto a Deus que ele quer que você preste, que ele quer que o povo de Israel preste. Por quê? Porque foi ele que preparou a terra. Ele tirou os inimigos, ele guiou no deserto, ele deu a comida no deserto todos os dias, ele dava a nuvem para proteger do sol, ele dava a coluna de fogo para esquentar durante a noite e espantar os bichos. Ele que fez tudo. E aí simplesmente o povo entrou na terra prometida e ficou encantado com o quê? Com a bênção de Deus. Porque é muito fácil a gente gostar da bênção de Deus. E o tempo passa, viu, irmãos? A Nara falou aqui, a gente tem que criar memoriais. Sabe por quê? Porque o tempo passa. Aí a gente, no primeiro dia, obrigado Jesus, que bom que o Senhor me trouxe, louvado seja o teu nome, eu vou até a igreja. Aí vou à igreja, aí eu falo tal. Mas o tempo passa, irmãos. Dá 5 anos. A gente já está reclamando do que um dia a gente agradeceu. A gente reclama da mesma coisa que um dia a gente agradeceu. Aí ele fala, temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Depois nós vamos falar sobre essas duas palavras. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito também. E sirvam ao Senhor. Calma. Onde que esse povo está aqui, irmãos? Já falei. Onde que eles estão aqui, fisicamente? Canaã, na terra prometida. Dentro da bênção. Sabe o que alguns deles tinham em casa? Imagens de esculturas de outros deuses. É possível e é comum você estar na bênção. A bênção para nós hoje, por causa de Jesus, não é um lugar físico, então não é a igreja. A bênção é a presença de Deus, então vocês crentes estão na bênção. É comum você estar na bênção e ter outros deuses. É comum. É comum. E hoje é o dia da escolha em nome de Jesus Cristo. O povo de Israel precisa escolher qual Deus eles irão servir. Porque Josué fez a escolha dele, lembra? Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando Josué fala casa aqui, ele não está falando eu, minha esposa e meus filhos. Ele está falando eu, minha esposa, meus filhos, meus netos, bisnetos, a minha descendência, a minha família, a minha casa vai servir a Deus, o Deus verdadeiro. Mas ele mostra 3 opções de ídolos que tem aqui. Vamos ler o 14 e o 15 juntos. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Agora vem. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Se aos deuses dos seus antepassados, aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou
aos deuses dos amorreus em cuja terra estão vivendo. Pausa. Nós vamos falar sobre isso agora, hein? Os caras foram levados por Deus para a terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, eles trouxeram deuses dos antepassados, um tipo de Deus, e eles encontraram deuses na terra prometida. Não, para. Não, pastor, mas Deus falou com Abraão séculos atrás, preparou tudo. Deus falou que a terra era boa, que mana leite e mel. E eles chegaram lá, tinha deuses na terra. Como que Deus deixou isso acontecer? Irmãos, é assim. Na terra para onde Deus te leva, não tem outros deuses. Na terra para onde Deus te leva, tem bênçãos. O problema é que você transforma as bênçãos em deuses. Por exemplo, Deus te trouxe, supostamente Deus levou Israel para um lugar que tinha segurança. E aí Israel agora começa a falar, eu não posso sair daqui porque aqui tem segurança. Aí Deus fala, não, Israel, eu te levei aí porque tinha segurança, para você criar o seu filho. Agora que você criou o seu filho, você pode ir para lá. Aí você fala, não, Deus, aqui tem segurança. Aí Deus fala, escolhe quem você vai servir, se eu ou se a segurança. Nós somos uma fábrica de produzir ídolos. Tudo que Deus te dá se transforma em ídolo. Aí hoje é o dia de escolher. Se você quer Deus ou se você quer o que Ele te deu. Todos os pais vivem isso quando o filho é muito criança. Você vai, você fica todo feliz, você compra um presente para o seu filho, aí você dá o presente, ele pega o presente e sai correndo, porque ele quer mais o presente que você. Só que você queria dar o presente para ele que ele te desse um abraço e falasse, obrigado, o senhor me deu tal coisa. Só que ele quer o presente. Aí depois fica até assim, né, passando perto do filho, oh, você gostou do que eu te dei? E ele está com o presente lá. É possível que você goste mais do presente que Deus te deu do que de Deus. Aí Josué está conversando com o povo. Pessoal, eu vou morrer, hein? E vocês precisam decidir entre esses 3 deuses. Não existem 3 deuses, mas é força de expressão, pedagogia. Vocês precisam escolher entre esses 3 deuses. Vamos lá, irmãos. O povo de Israel estava no Egito, certo? O povo de Israel saiu de um lugar, passou por um deserto e chegou em outro lugar, certo? O povo de Israel tem deuses do lugar de onde saiu e tem deuses do lugar de onde chegou. Então, o povo de Israel precisa escolher se eles vão servir os deuses de onde eles saíram. Ah, a comida da minha mãe era melhor que a comida daqui. Lá em Canaã. Ah, mas as praias de Canaã... Pastor nem conhece de geografia, nem tem praia em Canaã. Ah, mas as praias em Canaã não precisa pagar para entrar. Ah, mas a polícia de Canaã... Irmãos, ou você vive em Canaã, ou você vive na terra de onde sua mãe saiu. Você escolhe. Agora, para viver na terra que Deus te trouxe, pensando na terra de outro lugar, não dá. Aí você tem que escolher. É o que Josué está falando. Irmãos, está tranquilo. Deus não é ciumento. O problema é que você vai embora. Vou falar um negócio para você, irmãos. Sim, sério. Deus não está nem aí para você, mano. Irmãos, é sério. Você não é o centro do coração de Deus. Você não é o queridinho de Deus. Ele não está no trono chorando por causa de você. A única vez que ele virou as costas foi quando o filho foi para a cruz. Depois que o filho foi para a cruz, ele falou para a humanidade, eu fiz tudo o que dava para eu fazer, eu dei o que eu tinha de mais importante aqui. Não tem mais o que eu fazer para você, humanidade. Agora você, humanidade, conversa com o filho e vem até mim. Deus amou o mundo que deu o seu filho. Nada sai do controle dele, irmãos. Nada. Nada. Aquele dia que você decidiu não ir para a igreja, ele não está mais triste com você, nem mais bravo. Nada sai do controle dele. Ou você, porque entendeu com a cabeça que ele é a melhor opção, vai até ele por causa que o caminho foi aberto em Jesus, ou você escolhe outros deuses. E é isso.
Ah, mas eu tenho certeza que quando eu estiver indo lá perto para encostar no falso Deus, Deus vai me salvar. Vai? E os pecados aí que está todo mundo cometendo? Tem gente que comete pecado todos os dias e todo domingo está aqui. E Deus não te livrou de cometer o pecado. Por quê? Porque a escolha é sua. Irmãos, a escolha é sua. Porque senão no seu subconsciente fica uma mensagem de que eu estou pecando porque Deus não está agindo, logo Ele não me ama, Ele está me deixando pecar. Não, você está pecando porque você gosta mais do pecado do que dele. E você tem que escolher hoje. Você vai servir o Deus dessa terra, você vai servir o Altíssimo de Israel. Mas eu ainda estou no Deus do Egito. Quando o povo saiu do Egito, eles reclamavam porque no deserto, na presença de Deus, não tinha pepino. Exato. Aí Deus está te levando para um lugar e você está pensando, mas o culto não é o culto em Canaã, não é do jeito que era o culto no Egito. O pastor em Canaã é mais bravo, o pastor no Egito era mais ursinho carinhoso. Não, irmãos, o culto em Canaã é de um jeito, o culto no Egito era de outro. Você escolhe. Se você quiser fazer o culto do Egito, com a mensagem do Egito, com a música do Egito e o mover do Egito, você tem que ir para onde, irmão? Oh, meu Deus do céu! E por que a gente não consegue fazer o que Deus mandou? Sabe por que a gente não consegue? Ele trouxe o povo para uma terra e ele falou: cuidem dessa terra, dessa para onde eu mandei vocês, Canaã, com integridade e fidelidade. Mas a gente não consegue, o povo de Israel não consegue cuidar de Canaã, porque eles estão pensando nos deuses do Egito. Aí, eu sei que você sabe disso, né? Porque o povo que saiu do Egito não chegou em Canaã. Você lembra dessa informação? O povo ficou 40 anos no deserto. Então, é Egito, Canaã, deserto. Egito, deserto, Canaã. Egito, deserto, Canaã. Saiu um monte de gente, milhões de pessoas do Egito. Essas pessoas tinham a cabeça de escravo, certo? Porque eles eram escravos. Nasceu escravo, continuou escravo. Cabeça de escravo. Quem tem cabeça de escravo não pode morar na terra da liberdade, porque não sabe ser livre, é escravo. Por isso que tem crente que está naquelas igrejas até hoje, que ele não sabe ser livre. Ele precisa ser escravo, ele é crente, mas ele tem cabeça de escravo. Todo mundo que saiu da terra do Egito escravo morreu nos 40 anos do deserto. Só que 40 anos nasce gente, vai nascendo gente, nasce neto, vai nascendo. Todo mundo que nasceu no deserto livre entrou em Canaã. A terra dos livres é feita para pessoas livres. Exceto Josué e Caleb, os dois líderes, que eles foram os únicos que saíram, passaram pelo deserto e entraram. Tudo bem? Só que o povo que nasceu no deserto nunca foi escravo de ninguém. O povo acostumou com Deus. Todo dia tem comida, todo dia tem nuvem, todo dia tem fogo. Deus está com a gente. Aí eles entraram em Canaã. Quando eles entraram em Canaã, o maná parou de cair. A nuvem voltou para o lugar dela e o fogo parou de ser aceso. O que eles fizeram? Pararam de cultuar a Deus. Acharam que era daquele jeito ali. E começaram a cultuar os deuses que eles acharam nas casas. Como assim? Quando eles chegaram em Jericó, por exemplo, você lembra da história? Chegaram para Jericó pronto para lutar, Deus falou, não luta não, só grita, dá a volta, corre e grita. Volta, corre e grita. O povo morreu, os que ficaram vivos fugiram, eles entraram numa cidade que eles não construíram nada, estava lá, as casas prontas, com os móveis, com a despensa cheia, por quê? O povo que estava foi embora. Só que estava o sofá, a televisão e as estátuas. Só que esse povo que nunca foi escravo, não viveu lá no Egito, não sabia que no Egito tinha outros deuses, não viu Deus matar cada um dos 10 deuses egípcios com as 10 pragas. Eles não viram isso, eles entraram em Canaã, chegaram na terra prometida. E se foi Deus que trouxe a gente para cá, Deus vai cuidar da gente. Não. Deus trouxe a gente para cá. Só que nós que temos que escolher servi-lo. Israel, você precisa escolher quem você irá servir.
Porque o problema, qual é o grande problema? Lembra que Pedro, você falou um negócio aí, que Deus não está nem aí pra gente. Modo de dizer, né, pessoal? Deus não está nem aí pra gente, só para dar uma chacoalhada em você. E agora você fala que Deus está preocupado com quem eu vou servir. Então ele está preocupado com a gente. Não, não, não. Ele está preocupado com a terra. Se você serve outros deuses, você não cuida da terra. Se você está em Canaã com a cabeça em outro país, você não vive Canaã. Você não cuida de Canaã. Você não tira o lixo de Canaã. Porque Canaã não é sua casa. Você está servindo outro país na sua mente, no seu coração. Não preciso pagar taxa em Canaã, não preciso obedecer a polícia em Canaã. Por que eu não sou daqui? Aí Deus fala, amigão, você precisa escolher. Ah, não, eu sou daqui. Aí eu vou servir os deuses daqui. Aí os deuses da terra de Canaã. Os deuses dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus. E é isso aí. Aí Deus fala, não, não, não. Se você servir esses deuses, eles também são outros povos. Se você servir esses deuses, você não vai cuidar da terra para onde eu te mandei. Se você não cuidar da terra para onde eu te mandei, como as pessoas verão que eu sou Deus? Porque o povo de Deus está ali, certo? Imagina. A casa do servo de Deus é aquela ali, a terra do povo de Deus. Os vizinhos olham para a casa do servo de Deus. A mais suja do bairro. Por quê? Porque o servo de Deus não está com a cabeça aqui, está com a cabeça em outro lugar. Só que o povo não sabe das incoerências da cabeça do servo de Deus, só vê o cara com a Bíblia na mão. Então, eu olho para aquele cara que é o servo de Deus e eu nunca quero ter a vida daquele cara. Olha como Deus é estratégico. Eu te levei para um lugar, para você cuidar do lugar, para que as pessoas que estão em desespero, escuridão e sujeira olhem para a sua casa, que é limpa, que é clara, que o ambiente entra ar, que é cheirosa, e perguntem para você, por que você não serve os nossos deuses e você é tão limpo assim? Porque eu sirvo Yahweh, sirvo Jesus Cristo. Esse é o plano. Eu acho um plano lindo. Até entrar o ser humano. E aí Deus falou para a gente servi-lo na terra para onde Ele nos trouxe, com duas palavrinhas, integridade e fidelidade. Se você conseguir, se o povo de Israel conseguir servir a Deus com integridade e fidelidade em Canaã, todas as nações ao redor serão evangelizadas. Integridade, eu peguei no dicionário. Qualidade de ser inteiro. Íntegro, correto, coerente. Mantém valores, caráter e princípios, mesmo quando ninguém está vendo. Ele não paga a taxa porque chegou a multa. Ele paga a taxa porque tem que pagar quando ninguém está vendo. Não é quando alguém viu e mandou a multa. Mas isso vale para tudo. Entendeu? Ele não deixa de fazer coisa errada porque a esposa está fora do quarto. Ou porque a esposa está dentro do quarto. Ele deixa de fazer coisa errada até quando a esposa está fora de casa porque ele serve a Deus, pô. Ele não deixa de olhar besteira no celular porque o filho está do lado. Ele não olha besteira no celular. Por quê? Porque ele é íntegro. Que o Senhor Deus nos dê pessoas íntegras, em nome de Jesus, que está sinônimos de integridade, honestidade, retidão. Sim, sim, não, não. Falou, cumpre. Não existe esse negócio. Irmão, tal dia eu passo na sua casa. Aí no tal dia, desculpa, que apareceu um trabalho. Não, não, irmãos. Se você falou, você cumpre. Ou não fala, fala quando der. Aí não passa nunca mesmo. Palavra mole. Sabe? Não tem palavra para negar um trabalho em nome da palavra. Não tem coragem de negar um trabalho em nome da palavra. Se eu falei que eu vou votar, pô. Ah, mas eu estou sem dinheiro. Mas a minha palavra vale mais do que $130 da diária. É minha palavra, é a única coisa que eu tenho, pô. Um dia eu vou ganhar $130, vou dar para o dono da minha casa no aluguel, vou voltar para o meu irmão e o meu irmão não confia mais em mim, que eu não tenho mais palavras, simples assim. Ah, você é muito radical. Não, sou íntegro, irmão. Inteiro. Íntegro e fidelidade. Você tem que servir a Deus em Canaã. O povo de Israel tem que servir a Deus em Canaã com integridade e fidelidade. Fidelidade. Descrição não.
Enfim, dicionário. Qualidade de ser leal, fidelidade. Qualidade de ser leal. Constante. Firme a alguém. Constante e leal a alguém. A alguém, a um compromisso, a um propósito. Qualidade de ser leal e constante e firme a alguém, a sua palavra, a um propósito. Essa pessoa, a fidelidade é a característica da pessoa que permanece fiel mesmo quando ninguém está vendo, parecido com o anterior. Ou seja, Deus não quer pessoas que cultuem quando os outros estão vendo. Deus quer pessoas que cultuem no coração, onde só você vê. E Ele, né? Por fim, sinônimos de fidelidade, lealdade, constância, compromisso, perseverança. Imagina, irmão, se o povo de Israel serve a Deus com honestidade, retidão, justiça, lealdade, constância e compromisso. Vai ser um povo diferente. Aí esse povo diferente vai chamar a atenção dos outros. E os outros vão perguntar, por que vocês são assim? Então Josué, antes de morrer, falou para o pessoal, vocês têm que escolher hoje, porque eu estou indo embora. Ou vocês vão servir os deuses de onde vocês saíram, ou vocês vão servir os deuses de onde vocês estão, ou vocês vão servir a Jesus Cristo. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa fazer sua escolha. Você precisa perguntar para Deus quais são os ídolos que você tem que deixar para trás. Pensa aí o que tem a chance, né? O que pode te fazer feliz ou o que pode te fazer triste. Hoje eu ficaria feliz se, hoje eu ficaria triste se. Essas coisas têm grande chance de serem seus ídolos. Entrega diante de Deus.